Fala rapaziada, salve, salve, saudações tricolores. Rapaziada, vim trazer esse tema aqui, que eu tô querendo falar sobre esse assunto já tem um tempinho, mas hoje eu tô com um pouco mais de tempo, então eu vou conseguir falar com mais calma sobre esse assunto, elaborar ele bastante. Mas se você veio achando que eu vou meter a malha no ganso, você veio errado nesse vídeo. Se você vai achando que eu vou esculachar o Renato, você veio errado nesse vídeo. Eu vou analisar a situação, entender o que está acontecendo, se a verdade está sendo dita, se a verdade não está sendo dita. Tá muito estranho isso. Não faz o menor sentido o que está acontecendo. Eu, como torcedor, é, a minha expectativa era de ver o Ganso performando igual 2024, mas isso não aconteceu. Tem algumas explicações, tem algumas razões para isso não ter acontecido e eu vou analisar de forma bem tranquila e bem fria. Não vou puxar sardinha para lado nenhum. Eu vou tentar ser honesto com as minhas opiniões e tentar que você entenda aquilo que eu quero passar para vocês. Não é uma verdade absoluta, é questão de opinião, é questão do que eu penso. Se você vai concordar, perfeito, beleza, joga no comentário. Pô, concordo com você nisso, discordo de você nisso. Você tá livre para participar aqui com a gente. Então, galera, primeiramente, antes de tudo, queria que você se inscrevesse no canal, dá aquela moral, deixa o seu like, comenta aquilo que você acha, a sua opinião, concordo com isso que você falou, discordo, acho que o Ganso tá errado, acho que o Renato tá errado, acho que os dois deveriam. Eu tô aqui em prol do Fluminense, eu não tô nem a favor de um nem de outro, entendeu? Então vamos lá, vamos pro início do vídeo, vinhetinha e vambora. Vamos lá então, rapaziada, eu quero fazer um resumo rápido do que foi a trajetória do Ganso até aqui. O Ganso chegou em 2019, tá esse tempo todo no Fluminense. Em 2019, um treinador que pediu ele, que quis ele, que conversou com ele pra ele vir pra cá, que era o Fernando Diniz, ele veio, jogou bem esse ano e tal. No finalzinho do ano ali, ele foi brigando com a titularidade com o Nenê, até saiu alguns jogos que o Marcão optou por Nenê e tal, mas até então era um jogo sim, outro não e tal, certo, não tem nada de mais nisso. E logo em 2019 ele teve a briga com o Oswaldo de Oliveira, onde o Oswaldo de Oliveira cobrou ele, teve uma discussão ali e tal, foi até bom pro Fluminense. E em 2021, em 2020, será 2019, 2020 veio o Odair Helman, que era um esquema onde ele optava mais por ser defensivo e sair no contra-ataque e ter bola parada e tudo mais. O Ganso não era tão importante assim. Então ele preferiu botar o Nenê ao invés do Ganso, porque o Nenê tinha a bola parada, o Nenê recompunha melhor do que o Ganso e tudo mais. Não era também, nossa, olha como o Nenê marca, mas era um pouco melhor do que o Ganso. E ele optou por não colocar o Ganso. Então o Ganso ficou na reserva um ano inteiro praticamente. O Odair só saiu quase no final do ano. E o Marcão continuou fazendo isso, então ele foi reserva o ano inteiro, não jogou. E nunca falou um ai de respeitou o Odaí ou veio a público falar nada do Odaí. Apesar de ter ficado o ano todo no banco. Em 2021 veio o Roger Machado, Ganso no banco de novo. Optou por não colocar o Ganso. Nas duas últimas partidas que o Ganso foi se destacando, quando ele botava o time alternativo para jogar o Brasileirão, porque ele estava disputando a Libertadores, o Ganso se destacava e ele foi vendo que a situação não estava legal e o time não estava jogando muito bem, e ele optou por tirar o Nenê e colocar o Ganso. Nessa que ele optou, o Ganso teve duas ótimas partidas. Teve uma no Beira-Rio contra o Inter e depois teve aquela partida onde ele quebrou o pulso ou o braço numa bicicleta no jogo de eliminação das quartas de finais do Libertadores de 2021. A gente ia até pegar o Flamengo na semifinal, seria um jogo histórico, mas acabou que a gente não passou. O Ganso ficou no banco com o Roger. Inclusive foi colocado como falso 9, como o Roger no Campeonato Carioca no começo com a molecadinha. Em nenhum momento se revoltou contra o Roger Machado e falou um ai do Roger Machado. Foi super profissional, respeitou muito o clube nesse momento. O que eu tô querendo dizer com isso? Do Fluminense passou três treinadores que tiveram problema com ele, não quis colocar, falou claramente em coletiva que não queria. E ele mesmo assim não desrespeitou o clube e continuou. Veio o Mano Menezes, que eu achei que ia colocar ele no banco. O Mano Menezes entendeu que ele era um dos principais jogadores do time em 2024. Muita gente não tá ligado nisso, muita gente não gosta de falar disso, muita gente não aceita essa opinião. Mas se não fosse o Ganso 2024, Fábio, Thiago Silva, Ganso e Arias, quatro jogadores. Se não fosse eles, o Fluminense teria caído. Se não fosse o Ganso entrar contra o Atlético Paranaense com 50% de condições de jogo, porque ele teve um problema nas costas contra o Criciúma, que inclusive quando ele saiu contra o Criciúma, o Fluminense acabou em campo, não conseguiu criar uma jogada contra o Criciúma. Quando ele entra com 50% contra o Atlético Paranaense, acha o Arias com um passe genial, bota o Arias na cara do gol, o Arias faz o gol. Foi expulso depois, é verdade. É um lance idiota. Acho que nem merecia ser expulso, mas foi. Pouca gente fala disso, mas é um cara muito importante. O Mano Menezes entendeu isso. E é um cara que ficou 5 meses parado. 5 meses parado de lá pra cá. E tá acontecendo alguma coisa.
Porque quando o Renato chegou, ele volta praticamente ele com o Renato, aquele jogo contra o Santos, que ele volta e tal, Neymar e Santos, não sei o que, o Renato, gênio e tal, não sei o que, e não coloca o cara pra jogar. Eu não entendo muito bem isso, não sei o que tá acontecendo. Tem várias paradas que eu não entendo. E eu queria entender, tá acontecendo alguma coisa. A realidade é essa, tá acontecendo alguma coisa. Por quê? Na entrevista, o Renato não hesita em chamar o Ganso de gênio. Um jogador com talento único e tudo mais e tal. Mas eu quero entender o porquê ele não joga. Se ele é um jogador com talento único, por que ele não joga? Ah, mas o Ganso é um gênio, mas precisamos de um time mais equilibrado. Se for essa, beleza. Bota 3 volantes, tudo mais, tranquilo. Ele botar 3 volantes, tranquilaço. Mas ele botar o Lima já me prejudica. Aí eu já acho que não tá legal. Porque apesar dos elogios do Renato, o Ganso ficou no banco em várias partidas que nem entrou, pô. Sério mesmo que vocês acham que o Ganso não é importante em nenhum momento, nenhum momento do jogo, mesmo ficando no banco, mas nenhum momento ser colocado? Você acha que é natural isso? Com certeza essa discussão no vestiário não ficou só no vestiário, tem alguma coisa que rolou ali e acho que o clima não está legal entre eles. O Ganso, ele sempre fala, eu respeito, ele já deu entrevista falando sobre isso, eu respeito as opções do Renato, as escolhas do Renato. E o Renato fala, não há briga, não há nada e tudo mais, mas não é normal, gente, não é normal, me desculpe. O Renato optou por fazer essa volta do Ganso devagar. Até então eu estava entendendo que era isso. Assim, vamos fazer o retorno devagar. O cara ficou quase 5 meses parado. Quase não, ficou 5 meses parado, né? De dezembro até abril ali. Mas ele não é que ele ficou parado, ele teve um problema no coração que ele não podia fazer nada, nenhum exercício físico. Então o Ganso perdeu muito em questão de massa muscular e tal, e preparação física. É um cara que demorou para se alinhar ali com o elenco em questão de preparação física. Eu creio que ele está até atrás ainda. Que é um cara que precisa de ritmo de jogo, precisa de preparo ainda. Porque o Fluminense não treina, dificilmente treina. É um cara que saiu 5 meses atrasado de todo mundo. E assim, não tinha nem como trabalhar naquela época ali, fazer algum exercício, fisioterapia. Ele não podia fazer exercício. Porque ele poderia ter um troço no coração e morrer. A gente não sabia o que estava acontecendo. Nas entrevistas, o Renato, até no jogo contra o Santos, que ele voltou, né? O Renato falou assim: é muito bom ter um cara como o Ganso de volta, é um gênio que o futebol é muito bom ver o Ganso, ver o Neymar jogar. São dois gênios, são os caras que são diferentes demais e tudo mais. E depois daquele jogo, eu esperava mais minutos pro Ganso. Ele teve alguns jogos como titular, não foi tão bem, era esperado, porque o cara tá 5 meses sem jogar. O Renato não teve tanta paciência, foi começando a tirar o Ganso dos jogos. Botava um jogo, tirava dois e tal. E nesse período todo, o Renato foi pro Mundial. E no Mundial, teve aquele jogo. O primeiro jogo, ele vai sem o Ganso é reserva, contra o Borussia Dortmund. Tudo bem, a gente entendeu que ele queria um meio de campo com mais marcação e tudo mais. No segundo jogo, ele tem aquele lance que o Ganso tenta dar uma letra. Esse jogo é interessante porque logo no início do jogo, não sei se vocês vão lembrar, uma bola veio, não sei se foi escanteio, algo do tipo, o Ganso domina, mete na gaveta, o goleiro busca e pega esse lance e defende, defesaça. Logo em seguida a bola volta, o Ganso dá outra porrada que o goleiro pega de novo. Então assim, foi 2 lances assim, quase que ele abre o placar ali. E teve 2 lances no jogo, um que ele tentou de calcanhar e acertou, apesar do passe não ter sido do jeito que ele queria. Ele queria acelerar, mas não conseguiu acelerar, mas foi um passe concluído, chegou até onde ele queria, que era o destino. Não foi um passe errado. E logo em seguida tem um passe que a gente sabe, a carreira do Ganso inteira, ele faz esse tipo de passe o tempo inteiro. Não é desleixo, não é o cara tá desconcentrado, o cara tá jogando de qualquer jeito. Ele não é isso, não é isso. Portanto, quando o Fluminense estava brigando para não cair, veio uma bola e ele faz um corta-luz genial e o Cauã Elias faz um gol. Foi crucial, foi nos momentos assim que a gente estava precisando muito. Então o Ganso faz isso, são coisas que ele faz no jogo, é recurso, não é desleixo. Ele faz no intuito de, quando a bola vem, ele tenta dar um tapa de letra para o cara já sair, só que o passe não foi nem tão bom. Não é que o cara interceptou, assim, acho que acho que era pro Hércules, se eu não me engano, o passe, só que o cara desarmou e saiu pro jogo. Nisso que o cara saiu, teve o contra-ataque todo, só que o passe foi lá na linha da meia-lua, praticamente. Então, assim, o cara caminhou o campo inteiro, a bola foi pra lá, depois a bola passou na área, voltou e tal, os caras fizeram o gol. O Renato entendeu que ele foi ocupado, ou que ele estava desconcentrado, que ele falou muito de desconcentração no jogo. Tirou ele no intervalo, ele foi questionar o Renato, diz que ele foi questionar, e pelo calor do jogo, todo mundo chateado, eu não creio que foi um assunto normal ali. Houve depois a notícia que os dois bateram boca no vestiário e desde então o Ganso não teve uma minutagem alta jogando no Fluminense. Ele não jogou mais naquele campeonato. Não é coincidência. Não é coincidência. Ele não jogou mais no campeonato. Depois ele voltou
E todo mundo falou assim, não, é porque era o Mundial, o Ganso, pô, jogar contra o time europeu com o Ganso e tal, não sei o quê. Eu falei, não é isso. Tava falando pra alguns amigos aqui, eu falei, não é isso. Tem alguma coisa aí, não é normal. Porque ele botava o Lima nos jogos e não botava o Ganso. O Lima, na teoria, é a mesma posição que o Ganso. E o tempo foi se passando e tudo mais. E foi se estreitando. E na entrevista o Renato fala, não, o Ganso é um gênio, o Ganso é um gênio, tal, não sei o que, mas não bota o cara pra jogar. Então tem alguma coisa tem, porque não justifica, cara. Ah, mas achei um esquema com 3 volantes. Ok, isso aí eu concordo. Achou o esquema maravilhoso, o time joga assim a partir de hoje e tudo mais, beleza. Mas quando você muda o esquema e opta por começar com o Lima e não o Ganso, você tá mostrando pra todo mundo que tem alguma coisa. O que é, eu não sei, mas tem alguma coisa. Você não gosta do cara, o cara não gosta de você. Uma situação, vocês não precisam se gostar. O melhor tem que ser pro Fluminense, não é o seu desejo. Não é o Renato Gaúcho, que eu gosto do Renato Gaúcho, pedi o Renato Gaúcho, inclusive. Fez uma ótima campanha no Mundial. E é o que está segurando ele nesse período todo aí. Que teve 5 derrotas consecutivas e não teve perigo de cair do cargo, porque no Mundial ele foi excelente. Sem o Mundial, nessa sequência aí, talvez cairia do comando. A gente sabe como é que é o futebol. Nem tô falando que merecia cair ou não, não tô fazendo julgamento do trabalho, tô falando que são 5 derrotas consecutivas, apesar de ser adversário muito forte. Ele opta por não ter o Ganso, então assim, ele bota o Ganso em momentos onde o Ganso não vai poder fazer muita coisa. É assim, 33 minutos do segundo tempo chama o Ganso. Até o cara esquentar no jogo, entrar no ritmo de jogo e tudo mais, e ele tá sem ritmo. Ele precisa de confiança. Sabe o que o cara precisa? É que chegue nele e fale assim, irmão, eu conto com você, eu gosto do teu futebol, eu te acho um gênio, você precisa pegar ritmo de jogo, eu vou botar você 2, 3 jogos, você precisa me entregar resultado. Se você não me entregar resultado, não tem como ficar te escalando. Eu preciso que você me entregue resultado, mas eu preciso que você se esforce. E o Ganso vai falar assim, meu irmão, eu vou te entregar, a partir de hoje eu vou te entregar. Porque toda vez que fizeram isso com o Ganso, ele entregou. O Diniz fez, ele entregou. Abel fez, ele entregou. Porque é um cara que precisa ser valorizado. Os craques precisam ser valorizados. A verdade é essa. Todo mundo sabe disso. Muitas das vezes, a gente sempre fala que o jogador é meio mimado mesmo. Você precisa pegar na mão do cara e falar assim, meu irmão, eu gosto de você pra cacete, você é o cara e tal, não sei o quê. Mas o jogador não gosta que você vai pra entrevista e fala uma coisa e chega lá atrás, você faz outra. E o Renato não é disso. O Renato não é disso. O Renato é de grupo. O Renato é gênio nessa parada. É uma das coisas que é a maior qualidade do Renato é isso. Tá me estranhando isso. Isso tá me estranhando. O Renato não pode. Cara, o Renato tem algumas entrevistas esse ano que eu falei assim: não é o Renato, pô. O Renato jamais ia pra frente das câmeras e falava assim: eu concordo com o Mano Menezes. No futebol, hoje em dia, a gente tem muito jogador mediano. O Renato não falaria isso porque o Renato falou isso, velho. Meu irmão, é a mesma coisa que o patrão chegar na tua empresa e falar assim: meu irmão, aqui só tem funcionário mediano. Imagine você como funcionário, você vai gostar, irmão? Os jogadores também não gostam, esse tipo de entrevista não bate bem no vestiário. E eu falei assim, pô, Renato, o cara que é mestre nisso, o cara que é um dos melhores nisso, ele dá uma entrevista dessa, pegou muito mal. Então eu não tô reconhecendo isso do Renato. E outra, ele optar por 3 volantes é normal, o esquema é normal, o esquema tático é normal. Ele pode optar e deixar o Ganso no banco tranquilamente. Até porque é o esquema que deu certo. Mas a partir do momento que ele queira mudar e tem um Ganso como armador e ele coloca o Lima, não justifica, pô. O Lima não se justifica, pô. A torcida tá brava, a torcida não aguenta mais Lima e Thiago Santos, pô. E você ter o cara no banco, você não utilizar alguma coisa tem. Não adianta você vir pra entrevista e falar assim, não tem nada, pô. É mais fácil você ser sincero, pô. Entendeu? É pior do que você chegar na entrevista e falar que o cara é um gênio, o cara é esse. Que gênio é esse que você não utiliza, pô? Ah, mas o Ganso não marca. O Alan Patrick marca. O Rascaeta no Flamengo marca. O Matheus Pereira no Cruzeiro marca. Que 10 no Brasil que marca? Eu tô falando, se você motivar o cara e mostrar. Não sei se vocês lembram um jogo que o Fluminense teve um expulso no Fla-Flu. Acho que foi o jogo que o Samuel Xavier foi expulso. O Ganso teve uma partida que ele correu o campo inteiro. Ele saiu exausto. A torcida aplaudiu ele de pé no Maracanã. E aplaudiu ele de pé não foi pela atuação. Não foi pela atuação. Foi exatamente por ele ter se doado demais em campo. Ele marcou demais aquele jogo. Tudo bem, ele tem essa deficiência, mas não é algo absurdo ao ponto de você não colocar. Como é que você chama um cara de gênio, pô? E você não coloca. Se você tem um gênio, se você tem um cara como o Felipe Luiz tem, que é o Rascaeta, e o Roger Machado, que não gosta, tanto assim. Tem um cara como Alan Patrick, eles vão arrumar um esquema pra colocar o cara que o time não sangre tanto quando o cara tá em campo, pô. É simples, arruma um esquema e coloca o cara, porque já que ele é gênio, ele vai decidir as partidas pra gente. O Ganso ele cria jogadas. Ele pode até não ser aquela assistência direta, mas ele é o cara que constrói, ele abre o mundo no campo. Me causa muita estranheza o Renato, do jeito que ele não gostar de um cara desse, não gostar de um cara desse,
E vir pra entrevista falar que ele é um gênio e não armar um esquema onde você protege o teu gênio, pô. Eu tenho um cara que é um gênio aqui, diferente, quase ninguém tem. Eu vou fazer um esquema que vou proteger o cara e vou colocar ele, meu irmão, no mais alto nível. Aí eu te pergunto, mas o Ganso não tá jogando bem, não. O Ganso tá sem ritmo de jogo, o Ganso não tem mais jeito, o Ganso vai sair do Fluminense e tal, não sei o quê. Falaram isso em 2019, falaram isso em 2020, falaram isso em 2021. E hoje o Ganso, 2022, 2023, assim, mais alto nível. Falaram que a carreira dele tinha acabado. Em 2022 falaram que não queria mais ele. Pô. Quase foi pro Botafogo, mas o cara foi lá e mostrou porque ele é o Ganso. Pô. Então, assim, a torcida às vezes, igual vaiaram o Martinelli e depois aplaudiram o Martinelli, igual em 2024 falaram que não deveria renovar com o Samuel Xavier e agora é o Samuel Xavier é o destaque. Falaram que o Cano tinha acabado, já era, pode, não renova o contrato, é ídolo, mas já deu e tal, não sei o que, o cara tem 18 gols. Tá jogando bem? Não tá jogando tão bem, mas é um cara que precisa da criação, é um cara que precisa que crie pra ele. Ou você espera que o Cano joga com três volantes sem meia e o ponta que não chega tanto no ataque igual é o Canóbio, você só tem o Serna pra fazer essa jogada, você achar que o Cano vai triangular, vai passar por 2 por 3 e vai fazer gol. Precisa de alguém armando jogada ali e ele ser o cara que define a jogada. É isso, futebol é isso. Você tem que entender as peças que você tem na tua mão. Agora, o que justifica o Lima ter esse tanto de oportunidade, ter esse tanto de paciência e o Ganso não? Eu só quero essa explicação. É igual ele vem para coletivo e fala: o Lescano não tá pronto. O Lescano foi contratado para isso, mas ele não tá pronto. E quem tá pronto? O Lima tá pronto? Mas o Lima tá sem ritmo de jogo. O Ganso também tá sem ritmo de jogo. Você prefere recuperar o Lima do que recuperar o Ganso? É isso mesmo? Então o melhor Lima e o melhor Ganso, você prefere recuperar o Lima? Então tem alguma coisa, pô. Tem alguma coisa. Não adianta falar que não tem porque tem. É estranho. Mas sabe quem perde com tudo isso? É o Fluminense que perde. Porque a gente tem um 10 que não tá sendo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, velho. Tá tendo muita paciência com o Thiago Santos, com o Lima, com um monte de gente que não é pra ter. E com os caras que é pra ter paciência, porque o cara ficou 5 meses parado. Não foi o Lima que ficou 5 meses parado, não. Foi o cara que ficou 5 meses parado. E ninguém tem paciência com o cara, pô. Que não é possível, pô. O cara teve um ano de 2024 sensacional, passou, virou um ano, acabou o cara. Não faz o menor sentido. É isso que eu falo. No futebol não faz o menor sentido até a gente entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo no Fluminense não é legal. Eu gosto do Renato Gaúcho. Entre eles, entre os treinadores que estavam sendo cogitados do Fluminense, eu queria o Renato Gaúcho. Eu só acho que essa ideia de que não está acontecendo nada é mentirosa. Tá acontecendo alguma coisa assim e ninguém tá falando, ninguém tá botando a cara a tapa, ninguém tá jogando panos quentes na situação e a gente não sabe. Então, assim, tem que ser cobrado em coletiva, porque quando coloca o Lima e o Lima faz um jogo horrível, no outro jogo coloca o cara de novo, o cara vai repetir o jogo horrível de novo. E a gente tá ali, não, tá de boa. Não, porque o Ganso tá sem ritmo de jogo e tal. E o Lima tá com muito ritmo de jogo. Mas eu não quero uma briga entre os dois, eu quero o Fluminense forte. Não interessa se eles vão se falar, se eles vão ser melhores amigos ou não. Eu quero o Fluminense forte. E o Fluminense forte eu entendo que Paulo Henrique Ganso tem que estar em campo. É isso. Valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto. Até a próxima.